Olá, bem-vindos a mais um Tuvis Podcast. Como você sabe, aqui a gente fala de tecnologia e em como ela impacta o nosso dia a dia, o mundo em que a gente vive. Hoje o tema é negócios, inovação e também o seu bolso. A gente vai falar sobre as transformações no universo financeiro que vêm sendo impactadas pela tecnologia. Como você sabe, meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista focada em inovação e tecnologia e, mais uma vez, eu conto com o meu co-host querido, Rodrigo Lataro. Olá. Ele é VP de Marketing e Growth da Tuvis. Obrigada por mais uma vez dividir esse papo com a gente. Imagina. Obrigado a você. E a gente hoje tem como convidado especial o Juliano Custódio. Ele é CEO da EQI Investimento, companhia vinculada ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Juliano é ainda criador do blog Eu Quero Investir, que é um sucesso, né? Assim como o canal do YouTube, que já conta com quase 200 mil pessoas seguidoras. É isso? É verdade. No mercado financeiro as pessoas não têm tanta vontade de seguir, mas a gente acha que a gente ficou muito feliz em conseguir 200 mil seguidores para falar de investimentos, que nem sempre é tão legal, né? Juliana, aqui o assunto é tecnologia e inovação e hoje a gente está aqui especialmente curioso porque a gente, olha, você está falando com duas pessoas que adorariam poder investir, saber como investir e o que a gente vê é esse mundo se transformando, oferecendo cada vez mais ferramentas para a gente, né? E aí inteligência artificial, várias coisas para nos ajudar a tomar decisões de investimento. Eu queria falar sobre essa evolução que vem acontecendo no mundo financeiro, que talvez seja uma das áreas que mais vem se transformando nos últimos tempos. Muito. E entender quando é que você começou, porque você começou em outra época, né? Numa época totalmente analógica, em que cada um tinha que saber muito bem os passos a dar, né? Olha, a história é interessante. Eu tive um tio e às vezes as pessoas nem entendem direito como elas mudam nossas vidas, né? Eu passei no concurso público para o Banco Banrisul com 17 para 18 anos de idade. E na cabeça do meu pai, tipo, puxa, caramba, o menino tá resolvido da vida, né? Que maravilha, passou num concurso. Estabilidade para sempre. Que frase, né? Pai, mãe, tio. Exato, nossa, incrível. Isso. Né? E daí eu recebi uma ligação de um tio e, receber uma ligação... DDD, né? Não pessoa nem sabe o que é DDD hoje. Verdade. Mas me recebeu um DDD, uma ligação à distância de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. E era esse meu tio, né? Esse meu tio era o único tio que tinha viajado para fora do Brasil. Era o tio sofisticado, assim, né? O cara que tinha algum dinheiro. Isso em 1999, o cara que conseguia viajar para fora do Brasil era meio que um ET, assim, né? E ele falou, porra, cara, tu passou no concurso, né? Falei, passei e tal. Ele passa. Eu, que legal, né, tio? Ele falou, que pena. Nossa, isso era muito raro, né? Que pena. Que pena. Que pena. Como que pena, né? Assim, não, porque você é tão inteligente, vai ser um desperdício no funcionalismo público. Daí eu, caramba, como assim, tio? Né? Daí ele, eu vou te explicar melhor quando eu for te visitar ao vivo, mas eu só queria que tu fizesse uma coisa. Eu vou te visitar daqui uns 3 ou 4 meses, que vai ter uma feira aí no Rio Grande do Sul, o tio vai te visitar aí e tal. Só não faz nenhuma besteira com o teu dinheiro até lá. Daí eu falei, que tipo de besteira, tio? Daí ele falou, coisas como comprar um carro ou um apartamento. E a primeira coisa que eu tava pensando já era, o primeiro salário é pau. Estabilidade, um carro e um apartamento. Sonho, é isso? Exatamente. Ele falou, só não faz nenhuma besteira desse tipo. Até eu chegar aí para te explicar como é que você tem que lidar com o teu dinheiro a partir de agora. Que tu tem o teu dinheiro. Bom, seu pai ficou super feliz com esse tio, né? Deve ter falado... pensando exatamente no que eu falei, cara, meu pai falaria, desliga esse telefone e some tio da minha vida. Olha, sabe aquela visita daqui a 3 ou 4 meses? Esquece, querido. Quem sabe? Esquece, não aqui em casa. E daí ele veio, me visitou e ele falou, se você... Porque quando você tem 17, 18 anos de idade, você não tem muita ideia do quanto dinheiro você ganha, se aquela sua profissão vai te dar recurso ou não, se você vai conseguir se aposentar bem ou não, você está meio perdido nisso, né? Então ele falou o seguinte, o tio tem uma condição financeira muito melhor que a do teu pai, né? Você nota isso? Eu falei, não, eu noto que o tio tem muito mais dinheiro que o pai, a condição financeira é muito melhor. Pois é, com esse concurso aí, você nunca vai ter a condição financeira do tio.
Nunca você vai ter a minha vida. Ele fazia o quê? Ele tinha uma indústria. Ele Tá. tem a mesma indústria até hoje. Ainda. Aham. O tio tá vivo. Tá vivo, tá vivo. É parte de pai ou mãe? É primo do meu pai. Não se dão bem, né? Não, se dão bem, se dão bem. Se dão bem. Mas assim, é relação sincera, assim, vamos dizer, né? Assim, o meu pai se aposentou bem também e tal, mas o tio muito melhor, obviamente. Daí ele falou... Por quê? Mas como é assim, tio? Não, mas tem uma maneira de você se aposentar e ficar tão bem quanto eu. Daí ele perguntou, quanto você ganha? Na época, o meu salário era coisa de R$1.200. Era um salário bom para a época, né? Sei lá, era coisa como 4 salários mínimos da época. Vai. Seria hoje R$5.000. Ele falou, você acha que você consegue guardar 500 por mês? Eu falei, até ontem eu ganhava 0, então... Dá pra guardar 500, né? Então ele falou, olha só, isso aqui é uma HP12C, né? Eu vou te ensinar aqui o seguinte, daqui a 30 anos, quando você tiver a minha idade, se você botar R$500 por mês, com a taxa de ganhando Selic, nos próximos 30 anos você vai ter 7,5 milhões de reais. Daí eu falei, caramba, 7,5 milhões de reais? E com isso, com esses 7,5 milhões de reais, você vai conseguir ter um salário de R$45 mil por mês quando você se aposentar. Então, comece agora a fazer a sua aposentadoria. Daí eu pensei, caramba, eu acabei de começar a trabalhar, já tenho que pensar em me aposentar. Daí ele falou, porque o INSS não vai funcionar para sempre, não vai conseguir bancar todo mundo. E para você ter um bom... Você vai ter uma vida que não vai ser muito boa ao longo da tua vida, mas se você poupar, você vai poder ter uma boa aposentadoria. Daí aquele negócio foi uma revolução na minha cabeça, né? Inclusive, eu te estimulo agora que você devia começar a pensar sobre finanças, porque eu só comecei a pensar e estudar finanças já com quase 50 anos de idade. Se você começar agora, você vai se dar muito bem na vida. Como é que era o seu perfil até aí em relação a dinheiro? Você era um cara consumista, estava querendo isso aí mesmo? Eu queria ter um carro, né? Eu queria ter um carro para poder sair com as meninas, né? Antigamente, se você não tinha um carro, você não conseguia sair com as meninas. Hoje em dia, as meninas nem dão bola para carro mais direito. Ninguém dá bola para carro. É incrível como essa geração não dá bola para carro mesmo. Não dá bola mesmo, é incrível mesmo. Mas na época, para você sair com as meninas, você tinha que ter carro, então eu queria ter um carro. Então, mas assim, não era um cara perdulário nem nada, né? Mas eu comecei a pensar, puxa, isso foi muito, muito maluco. E na época o livro da moda de finanças era O Pai Rico, Pai Pobre, vende até hoje. Curioso que o cara faliu, mas esse é outro problema. Mas o cara ensinava muito ali a como investir dinheiro, como guardar dinheiro, por que guardar dinheiro, como que o dinheiro que você guarda volta como renda para você e como isso vira uma bola de neve. Então ali eu comecei a querer estudar sobre finanças. E em estudar mais sobre finanças, eu também comecei a me destacar mais no banco onde eu trabalhava, que era o Banco Morrisul, e fui conseguir trabalhar na corretora de valores. E ali foi todo o início de eu estar hoje aqui. Então, apesar de ser engenheiro eletricista, eu fui trabalhar com finanças, porque esse meu tio me estimulou a estudar sobre finanças, eu fui trabalhar na corretora do banco. Quer dizer, você nem largou o concurso, você foi para o Banrisul, não, fui para o Banrisul, trabalhei. Aí, então, ele só agregou, né? Só agregou, não, gente. Então, ele continuou de verdade, feliz. Ele deve estar super orgulhoso. Com certeza. É isso, você está contando a história mas dele. Eu estou pensando na relação do pai dele com o tio. Tá tudo bem. Eu ainda vou continuar insistindo. Tá bem os dois ali. Não, mas assim, eu fiquei só 3 anos no banco, abandonei o banco daí também, porque... Mas aí por uma ideia, aí por uma outra atitude, né? Por uma atitude de querer montar meu negócio. Eu pensei, caramba, eu preciso montar um negócio. Eu entendi, daí uns 3 anos depois, trabalhando no banco, recebendo dinheiro, o salário ali, enxergando as pessoas que estavam na minha frente na carreira do banco, eu pensei, realmente nem o chefe do chefe do chefe do chefe tem a vida do meu tio. Sim. E o chefe do chefe do chefe do chefe levou 30 anos para chegar lá. Eu acho que realmente eu entendi. O recado do tio ali fez sentido. 3 anos depois eu entendi. E daí na época eu voltei no tio e disse, tio, eu entendi. Eu preciso montar um negócio. Ele falou, poxa, que legal, que bom. Daí ele falou, eu queria aprender, eu quero montar um negócio. Daí ele me deu um outro livro para eu ler. Daí ele falou, toma esse livro aqui, chamava-se Segredo de Luísa, o nome do livro. Que é um livro sobre empreendedorismo, que o cara... que a menina monta uma fábrica de goiabadas e tal, então ensina a fazer plano de negócio e tal. Ele me deu esse livro para eu ler, eu entendi, mas não entendi, tio, dele e tal. Ele falou, primeiro, você é engenheiro, você é muito nerd, não sabe falar, e você tem que aprender a vender. O primeiro vendedor da empresa é o dono da empresa. Se o dono da empresa não sabe vender, dificilmente a empresa vai muito para frente. Então você tem que aprender a vender.
Daí eu falei, tá, como é que eu aprendo a vender? Ele vai trabalhar numa empresa que te ensina a vender. Daí quais empresas tu acha que eu poderia aprender a vender? Aí tinha uma lista de empresas que ele me disse, essa empresa é conhecida por ter bom time de venda, essa. E a gente está falando em quê? Varejo? Varejo. Daí eu me inscrevi em vários processos seletivos. Daí eu passei no processo seletivo da Ambev. Daí fui trabalhar na Ambev e daí lá eu comecei a aprender a vender. Aí eu fui aprender a vender, daí trabalhei 1 ano e tanto na Ambev. Daí quando eu saí, daí 1 ano e tanto depois pensei, agora eu sei vender. Mas também não quero trabalhar no varejo, quero voltar para o mercado financeiro. E daí fui atrás das corretoras de valores que tinham em Porto Alegre para tentar me empregar. E daí começou toda a minha carreira em corretoras de valores. E aí para você, então primeiro em corretora de valores e depois você abriu a sua? Daí eu trabalhei até 2008 numa corretora e montei a minha primeira empresa em março de 2008. Começou com o quê? Começou com o blog? Eu comecei, primeiro, na época a gente trabalhava só fazendo corretagem de bolsa para as pessoas. Porque a lei, na época, dizia que as corretoras só podiam vender investimento em bolsa, só. E o que fez essa revolução toda nesse mercado, que a gente está vivendo até hoje, toda essa grande revolução, foi que em 2013, um novo entendimento, uma mudança de instrução normativa, fez com que os agentes de investimentos que antes só podiam vender bolsa de valores, só podiam assessorar as pessoas com bolsa, passaram a poder também assessorar as pessoas com todos os produtos que um gerente de banco podia. Então essa mudança de instrução normativa, essa mudança de entendimento da instrução, fez com que todo esse mercado aparecesse. Todas essas empresas hoje. Todas essas empresas hoje que fazem isso. E se a gente parar para pensar, há muito pouco tempo, muito né? pouco Porque tempo. faz o quê? 10 anos só. 10 2013, que então É essa nova norma, né, exatamente. veio Mudou. e mudou todo o mercado. E aí, de lá para cá, a gente vê bancos digitais. Exatamente. A gente vê... Bom, a própria Bolsa de Valores mudou completamente. A forma de operar. Foi muito rápido. Novas moedas, né? Criptomoedas, enfim, Tudo. a gente está e todas essas novas tecnologias. E se a gente parar para pensar, faz muito pouco tempo isso, né? Quer dizer, há 10 anos foi a nova norma e Isso. aí de lá para cá tudo se transformou. A própria Bolsa de Valores mudou a forma de operar, surgiram as novas tecnologias, os bancos digitais, as novas moedas, as criptomoedas. A gente está vivendo realmente uma revolução, o Open Banking, né? Eu acho que a gente está... Talvez o setor financeiro realmente, sem exagero nenhum, seja a área que está mais à frente nessa transformação digital. O que você pensa disso? Está sendo bem impactado por essa mudança. Eu acho que começou um pouco depois dos outros. Por exemplo, o varejo, muito antes já vendia muito mais usando a tecnologia, internet, etc e tal. Mas o mercado financeiro veio depois e como o mercado financeiro era muito consolidado, né? Você tinha 5 grandes bancos no Brasil, só. Exato, e parecia uma coisa imexível, Imexível, né? É isso. São ponto. 5 escolhas. É. Ou 5 é escolhas. um ou Isso é e outro. ponto. Né? Hoje E não assim, tem mais isso. Até a gente passou da era dos bancos estatais, né? Dos bancos mais... Existiam mais bancos, na verdade, década de Exato, 90. Daí enxugou para 5 e agora explodiu, né? em cada esquina, em cada nicho, né? Em cada então nicho. você tem bancos voltados a cada público, que é muito interessante, assim, Tá dando autonomia. E a forma como trata exatamente aquele público e acolhe as necessidades, Exatamente. né, de cada um dos públicos. A gente, por exemplo, é focado em atender pessoas com mais de 45 anos de idade. Então, esse é o nosso público. A gente trata de pessoas com mais de 45. Não é o seu caso, Não, né? tô ali. Eu já tô. Você tá? 42, indo pra 43 já. A gente te aceita, fica Tá tranquilo. bom, eu já tô bem no seu target. Então a gente pode começar a buscar algumas dicas aqui de realmente, porque quando a gente chega nessa idade, quem está ouvindo a gente pode concordar comigo, a gente começa a pensar que o tempo não são mais esses 30 anos ganhando dinheiro, né, para chegar nos 7 milhões e meio. Você conseguiu guardar esses 7 milhões e meio? Consegui guardar o dinheiro, sigo guardando esse dinheiro. Né? Sigo poupando. Uma época, quando eu montei o meu negócio, em 2008, eu retirei quase a metade para montar meu business. Certo. Né? Então, eu retirei quase a metade para montar meu business, e conforme o business foi dando certo, eu fui devolvendo esse dinheiro. Então, também foi o embrião, esse dinheiro, para poder montar o meu negócio.
Legal. Num dado momento eu fiz o quê? Fiz o sinal da cruz, disse assim, ó, vamos tirar o dinheiro da aposentadoria, vamos tentar montar um negócio. E deu super certo, fui super feliz. Na verdade deu super errado, na verdade, isso que é mais legal. Né? O empreendedor sempre passa por um perrengue forte no começo. Eu falei em 6 meses e gastei quase tudo que eu tinha. E como é que você deu a volta por cima? Eu pedi para, assim, eu era representante de uma corretora e pedi para a turma da corretora financiar para mim, ó, preciso de um financiamento aí, porque ou eu vou ficar devendo para vocês e não vou nunca mais pagar, vou trabalhar em outro mercado, né? E vocês vão ficar com a dívida. Ou vocês me financiam aí em 60 vezes e eu volto a trabalhar para vocês, continuo sendo representante de vocês e começo de novo. E a turma aceitou, deu super certo. Depois. Voltando à turma dos 45 mais, que tem ali um horizonte um pouco mais curto de atividade, talvez, Sim. embora as pessoas estejam trabalhando até mais tarde, muito ativas, e assim a gente espera que tenha saúde para continuar aguardando, mas não é esse horizonte de 30 anos que a gente está pensando até se aposentar, é menos do que isso. O que você poderia nos dizer? Isso é um negócio muito maluco que eu falo para todo mundo que é jovem e ninguém me ouve, né? Eu vou continuar falando. Quem sabe eu salvo algumas almas no meio do caminho. Porque o jovem, realmente, gente, você pensa que nunca vai envelhecer, né? Você vai falar de longevidade pro jovem? Não vai, não adianta. Exato. Ele acha que Imagina, tá esse discurso longe. do tio. Imagina. Vou confessar que eu fiquei refletindo por uns 5 minutos. Falei, pô, eu não fiz os R$500. Exato. Vou chegar no 45. Não tenho 7 milhões Juliano, e meio na o que conta. A gente faz nesse momento agora? Eu não tenho. É loucura, né? Eu não tenho, eu tô um pouquinho longe. Então, assim, pra sobrinhada, amigos, galera, dá uma olhada aqui no conselho do tio do R$500. Isso. Dá certo. O que acontece? Você imagina o seguinte: quando as pessoas. Normalmente, o brasileiro. Por que a gente atua em cima das pessoas com 45 anos de idade, né? Isso é estudo do brasileiro. O brasileiro só consegue começar a guardar dinheiro com 45. Dos 40 para 45. Ninguém guarda dinheiro antes. É muito raro alguém ter dinheiro antes. Porque a pessoa sempre faz o quê? Primeiro, tem que pagar a faculdade. Daí, quando consegue pagar a faculdade, ele vai comprar o carro. E daí, quando consegue comprar o carro, ele vai comprar a casa. Daí, quando ele vai comprar a casa, ele casa. Daí, quando ele casa, daí ele tem um filho. Daí tem todo um custo bizarro de vida que o cara começa a ter. E daí ele tem que pagar todas essas dívidas que ele foi fazendo dos 18 até os 40 e poucos. Nos 40 e poucos ele consegue quitar normalmente, ou chega muito próximo de quitar tudo isso que ele gerou de dívida. E lá pelos 40, 45, você começa a ser uma pessoa experiente e ganhar mais também. Então ele começa a sobrar dinheiro pro brasileiro com 45 anos de idade. Esse é o problema da gente ser um país pobre, né? A gente é um país pobre, as pessoas não tem tantas oportunidades como tem em outros lugares. A gente começa a guardar dinheiro muito tarde no Brasil. Assim, e número 2, a gente tem uma cultura que é uma cultura meio brasileira também, que é, eu vou curtir. Só se vive uma vez. Isso. Né? Eu prefiro dizer que só se morre uma vez. Se vive todo dia. Né? Você morre uma vez, mas você não vive uma vez. Né? Então você vive todo dia. E o que acontece é que um dia chega a tua velhice, ou um dia tu tá mais velho, e tu tá com várias obrigações para pagar. Tu tem um monte de dívida, tua vida tá cara. Né? Então eu costumo dizer pra molecada o seguinte, ó. Trabalha muito mais do que os outros quando tu é jovem, não quando tu é mais velho. E poupa muito mais do que os outros quando tu é jovem, não quando tu é mais velho. Tu tem mais energia quando tu é mais jovem. Tu tem menos obrigações quando tu é mais jovem. Então poupa esse dinheiro quando tu é mais jovem. Puxa, mas eu quero ter a calça da moda, eu quero ter o relógio da moda, eu quero ter o celular da moda, eu quero ter o carro da moda, eu quero fazer a viagem da moda. Faça isso tudo depois que você tiver organizado, com dinheiro, com o futuro garantido. Daí tu vai fazer isso com muito mais tranquilidade. Mas daí eu vou ser velho. Eu tenho 42 anos de idade, não me sinto nem um pouco velho. Eu tenho energia para fazer as coisas ainda. E não me arrependo de ter sido o último amigo que viajou para fora do Brasil. Não me arrependo de ter sido o último amigo a comprar um carro mais legal. Não me arrependo de ter sido o último amigo a comprar um celular da moda. Não me arrependo de ter sido o último. Agora, os meus amigos se arrependem de não ter feito o que eu fiz hoje. É muito maluca essa relação. Né? É que hoje tem essa cultura do hoje, do agora. Exatamente. Tudo é agora, tudo é... Quero viver o momento, quero gastar, mas eu acho que são escolhas. Dá para fazer o que você está falando e dividir um pouquinho, talvez. Não, faz 60%. Exato, talvez nem tanto. Isso. A gente precisa se privar de tudo, porque também a gente nunca sabe.
Mas se tá prive de um falando a pessoa que pouquinho, não né? sabe poupar. Aos dois aqui, né? Mas se prive de um pouquinho. Prive um pouquinho. Pô, Isso. eu quero ter eu quero fazer todas essas coisas. Pô, será que eu não posso abrir mão de uma delas? Aham. Isso, exato. Eu não vou deixar de fazer uma viagem, mas eu não vou fazer todas as viagens que eu quero. Exatamente. Né? Que viver na isso. telha. A gente não é educado financeiramente desse jeito que você está me exatamente. falando. Isso é uma questão muito importante, porque realmente essa educação financeira devia ser dada na escola desde Exatamente. muito pequeno, né? Assim, Exatamente. desde que para as crianças mesmo da idade da minha filha, que tem 8 anos. Tem muita coisa que se ensina na escola que não faz nenhum sentido e você... O que deveria aprender, mas talvez... Se você vai estudar medicina, aprenda na época da medicina. Eu preciso estudar biologia. Vamos ensinar um pouco menos de biologia, talvez, 1 hora menos de biologia no mês, para 1 hora menos de história, 1 hora menos de geografia, né? para caber ali educação financeira, educação de negócios, tecnologia. Isso é muito mais legal das crianças aprenderem, é muito mais útil no tempo, né? Na minha opinião, mas principalmente educação financeira. Assim, é bem polêmico falar essas coisas, mas, por exemplo, dificilmente você vê judeus pobres, né? É incrível. É incrível porque em uma geração eles conseguiram dar a volta por cima de uma situação de refugiados, né, da guerra, que chegam num país com uma mão na frente e outra atrás, e muito rapidamente realmente eles conquistaram um patrimônio incrível. Porque isso é ensinado em casa. Isso é da cultura deles, ensinar finanças em casa. Muito legal você ensinar na sua casa esse tipo de coisa, né? Que na verdade é uma disciplina que o brasileiro não tem. Então, você talvez não goste de um comportamento que é mais rígido do que a média, né? Vamos dizer assim. Exato. Então, você se privando realmente porque tem um pensamento mais racional, menos emocional, né? Em relação a que tudo é meio que equilíbrio para tudo, né, na vida. Claro. Né? Então, para esse tipo de coisa também. Então, o que acontece, né? Voltando lá na frente. Então, o que a gente ajuda hoje as pessoas, e é o que acontece com a maior parte das pessoas. Elas chegam com entre 40 e 50 anos de idade e elas ainda não conseguiram formar um patrimônio, ou ela formou um patrimônio, mas é a casa dela normalmente, e quando você tem uma casa que você mora nela, isso é um patrimônio, mas isso não é um investimento, porque não garante uma renda, né? Porque você não vai ter uma renda em cima da casa que tu mora. Né? Então, você precisa ter uma outra coisa que te gera renda, porque se você pretende um dia parar de trabalhar de alguma forma. Então, o que acontece é que as pessoas têm que começar a poupar muito mais. E nem todo mundo consegue poupar muito mais, porque não adianta mais poupar R$500 por mês quando você já tem 45 anos de idade. Né? Adiantava poupar R$500 por mês se você começasse com 20. E aos 45, então, qual é o seu conselho? Tem que poupar bem mais. Bem mais significa o quê? Depende do padrão que você quer. Depende do padrão que você queira, exatamente. Então, muito vai depender do padrão que você que você quer, mas isso é matemática de calculadora, né? Entendeu? Sei. É planilha de Excel. Mas, normalmente, esses números começam com 1.500, 2.000, e vai depender muito da poupança que a pessoa tem, se é um casal que os dois trabalham, os dois têm renda, um só tem renda, como é que é. Depende muito. Mas a ideia é que quando você começa bem mais jovem, o valor é bem menor, né? Então, mas então quer dizer que eu sou um jovem aqui, eu não vou fazer nada e tal. Não quero que você entre em depressão por não fazer nada. Mas pegue o hábito de investir. Puxa, Juliana, mais R$500 para mim, que ganho 1.200, é muito. R$100, então, né? Quando você começar a ganhar um pouquinho mais, vai para 200. O interessante é que se pode investir com pouco, né? Não precisa ter... Talvez antigamente a gente tivesse essa ideia de que investimento era para quem já tinha muito, né? Já tinha muita sobra. Eu acho que as pessoas não têm que confiar que o INSS vai ser capaz de sustentar elas no futuro. Esse é o principal. Mas a gente está falando super de educação e aí veio uma curiosidade minha, porque não temos isso na escola. Eu acho que aí tem um segundo fator, que é o jeito que a gente foi criado. Lembra do teu tio? Tem que ter sucesso. Sucesso é baseado na casa, no carro e no grande emprego ou a estabilidade, né? Não vamos ter isso na escola por hora. Mas eu acho que empresas como a sua... E eu sei que vocês estão fazendo algumas atividades, você tem o teu blog. Como é que vocês estão educando todo mundo? Porque, obviamente, tem o que vai atrás de vocês para investir. Mas como é que a gente ajuda nessa educação? Porque eu mesmo estou aqui na mesa e estou eu refletindo. Como todo podcast que a gente faz, a gente sai refletindo. Mas estamos refletindo. Como é que vocês ajudam? A gente tá
assim, ainda das maneiras online, a gente dá palestras em escolas, a gente dá palestras para pais, para fazer em casa. E dicas super simples muitas vezes, né? A minha filha, primeiras lições de educação financeira que eu dei para minha filha, ela devia ter uns 3 anos de idade, a gente começou a criar nela a sensação de administrar os recursos. E na época, o recurso mais importante para ela, a coisa que ela mais adorava, era o tablet dela. Então, a gente começou a ensinar ela a gerenciar esse recurso. Então, a gente só carregava o tablet dela uma vez por semana. Então, tinha uma carga de tablet por semana. Então, acabou. Daí, no início, ela começava a usar domingo, segunda, terça, acabava. Daí ela, acabou. Agora, filha, é só domingo lá. Aí marcava na parede, daí domingo carregava de novo. Daí ela voltava a usar, ela tem que usar um pouco menos, né, para durar mais tempo, para não ficar nenhum dia. Daí ela começou a gerenciar o tempo de tablet dela. Ou seja, não é dinheiro ainda, mas é gerenciar recurso. Né? Pô, o recurso é finito, você tem que poupar ele para ele durar ao longo do tempo, né? E a gente foi aos poucos ensinando ela a gerenciar os recursos dela. Hoje ela é super tranquila com isso. Que idade ela tem hoje? Ela tem 11. 11. Ganha mesada? Ganha mesada, tem que gerenciar a mesada. Ela, assim, daí tem sistemática de pontos lá em casa, de conforme ela faz as coisas que a mãe manda, ela ganha mais mesada ou menos mesada. Então a gente já está criando, já está ensinando para ela, inclusive, uma questão de meritocracia, né? Ou seja, se você fizer mais, ganha mais. Se fizer menos, ganha menos. Não obedeceu, ganha menos. Obedeceu, ganha mais. Então a gente já começou a gerar essa dinâmica nela também, de saber o seguinte, não é garantido esse salário teu aqui. Se tu fizer mais, tu vai ter mais salário. Se você fizer menos, você vai ter menos salário. Como ela chama? Júlia. Ela já está com a vida ganha. Agora vamos falar do seu público. A Júlia já está perfeita. Vamos falar do seu público 45+, que não teve essa educação financeira. Exato. E aí a gente olha essas novidades que vem surgindo aí no mundo tecnológico. Então, inteligência artificial que vai te ajudar a gerenciar seus gastos, suas despesas. A gente já tem no banco uma ajuda de poder dividir setorizar, né? Classificar seus gastos, que já dá uma boa ideia. Puxa, estou gastando muito em restaurante. Você fala, nossa, eu gasto tudo isso no mês em restaurante. Já é um sinal vermelho, amarelo que acende. Então você começa a ter alguns, né, choques de realidade. Agora, as inteligências artificiais que se apresentam no mercado, como oferecendo até alternativas. Por exemplo, eu cheguei a ver e cheguei a me achar interessante uma que dizia assim... ela percebe que você tem o hábito de pedir pizza aos domingos. Mas domingo é o dia, né, o rush das pizzas. Então, por que você vai pedir pizza aos domingos se na quarta-feira tem uma promoção? Aí ela vem e te dá essa dica de, olha... Deixa para quarta-feira, come outra coisa hoje, e quarta come a sua pizza, né? Altera o seu calendário. Ela tá te educando. Exato. Achei interessante nesse sentido, assim, porque realmente a gente está compartilhando nossos dados, nossos hábitos e perfis, e a gente tem aí inteligência artificial para nos ajudar, de alguma maneira, a dar bons conselhos. Você acredita nisso? Acredito muito. Eu acho que, assim, usar uma ferramenta para te ajudar a tomar a melhor decisão, para tentar te ajudar a não tomar decisão por impulso, porque na verdade a gente toma decisões muito mais por impulso do que pensadas na nossa vida, né? Então se tu tiver ali uma ferramenta que te diga, vem cá, tu vai fazer uma compra por impulso aí, cuidado, amigo, né? Dá um passinho para trás aqui, quem sabe tu faz depois. Às vezes ela bloqueia o teu impulso de comprar naquela hora ali, então isso é bem legal de fazer. Agora, eu ainda acho que assim, tem passos antes de dar, né? Porque esse negócio tem que ser meio combinado na família. Vem cá, a gente concorda na família aqui que a gente tem que poupar? Assim, um disser, não, eu acho que a gente tem que viver vida louca. E o outro disser, não, a gente tem que poupar. Não vai dar certo nunca. então vamos fazer vida louca mesmo, todo mundo mesmo, vamos embora, né? Porque se não for os dois... senão vai ter briga, né? E não... Mas assim, não que viver a vida louca todo mundo vai ser... Putz, o dinheiro vai durar bem menos. Né? Isso, mas muitas pessoas não se organizam como casal porque eles acham que isso vai virar uma briga. Porque um quer, outro não quer. Um acha importante, outro não. Então, o primeiro passo que eu convido as pessoas em casa, quando querem começar a poupar, combina em casa. Combina em casa. Vocês são um casal. Os dois trabalham, um só trabalha, não importa.
combinem os dois que vocês precisam disso. E aí começa a ser gostoso de fazer junto. Não é? Porque, pô, olha só quanto que a gente poupou esse mês. Olha só que legal. Então vai fazendo disso igual dieta, né? Fica mais fácil. Coisa, é isso. Você fala, cara, dieta e poupar, a gente tá aqui. Tá, é a mesma coisa. É isso. Só uma você perde, a outra você ganha. Ou às vezes. Saúde que perde também. Mas você tá ali, perdendo todo dia, o casal tá acompanhando, a pizza, vamos na quarta, de vez no domingo, e tá tudo bem aqui. É isso. Tem essa coisa do combinado. O primeiro passo é esse. E o outro grande segredo, o grande segredo é que isso já é chovendo molhado, já todo mundo fala isso, mas assim, nem todo mundo já ouviu, que a primeira coisa que tu tem que fazer no mês não é pagar os teus boletos, é pagar você mesmo no futuro, que é poupar o teu dinheiro. Assim, ó, esse dinheiro aqui eu vou pagar o Juliano de 65 anos de idade. E eu estou poupando para o Juliano com 65 anos de idade. Que o Juliano que já vai ter um pouquinho mais de dor nas costas, já não vai gostar mais tanto de acordar tão cedo, ou vai ser o velho psicopata que acorda muito cedo, também não sei qual que eu vou ser. Mas assim, pô, eu vou investir no Juliano do futuro para que ele precise trabalhar menos. Então a primeira coisa para pagar no mês não pode ser o boleto, não pode ser as contas. É pagar você mesmo. Então, cara, eu vou me pagar pelo grande trabalho que eu tenho feito aqui como trabalhador. Mas não entendeu? É se pagar comprando uma coisa, um presente pra você. Olha, é uma coisa da dieta. Hoje eu tô feliz, vou comer um lanche. É o futuro, né? Colocando ali no lugar, no investimento inalcançável, que você não pode tirar. Exatamente. Porque se você deixar pro final do mês, sempre vai ter a pizzazinha, sempre vai ter a baladinha, sempre vai ter o churrasquinho com os amigos, sempre vai ter a viagenzinha. Outras prioridades. E você sabe, mês que vem eu poupo dobrado. E o mês que vem você nunca poupa dobrado. Então começa no início do mês, faz alguma coisa que não vai ser dura pra ti, que você não vai doer em ti no final do mês. Guarde um dinheirinho no início do mês ali que você vai ficar surpreso. Você aí que nunca consegue poupar. Se você poupar um pequeno dinheiro no início do mês, quando chegar no final do mês, você vai dizer, olha, não é que sobrou, não é que deu certo, eu imaginava que nunca ia dar certo. Mas para dar certo tem que ser a primeira coisa que você faz no mês. Agora, Juliana, a gente está falando aí da inteligência artificial que nos ajuda e norteia. Você acredita que a tecnologia, que as pessoas vão fazer sozinhas, tomar decisões de investimento sozinhas com esse auxílio da tecnologia? Mas digo, uma pessoa como eu, como o Rodrigo, que não tem essa educação financeira, não teve isso na infância. Eu vou ser contrário e vai ter uma legião de pessoas me xingando aí, mas eu acho que não. Você quer ver uma coisa que é muito maluca? Que isso é bem, assim, eu sempre pensei que não, e eu não conseguia entender e explicar isso para as pessoas, o porquê disso em uma frase ou uma história. Eu sempre gosto de contar uma história para fazer isso. E essa semana aconteceu uma coisa comigo que eu pensei, caramba, é isso. Por exemplo, lá em casa, quando eu tinha 15 anos de idade, as TVs eram super... Cara, era TV videocassete, era super simples de ligar, né? Uhum. Mas o meu pai e minha mãe se atrapalhavam com aquilo. E quem ligava as coisas... eu não consigo lidar com esses computadores, com esses negócios. Meu pai mandava eu fazer, minha mãe mandava eu fazer. E eu era o cara que ligava a TV, conseguia fazer tudo funcionar. E eu era o espertão da tecnologia na minha casa. Hoje eu não sei ligar nada. Quem sabe ligar é minha filha. Daí eu peço pra minha filha de 11, ela domina tudo. Eu pensei, caramba, como é que eu deixei do astro da tecnologia, virei o cara que não sabe mexer nas coisas? Eu acho que é meio que inerente de ficar velho, sabe? Interessante mesmo. Mas é que aumentou o número de botões. Olha, tem que ligar o receiver antes, aí depois tem que ligar não sei o quê. Talvez aumente para sempre, né? E a gente e as gerações nunca acompanham, entendeu? É simplificar, gente. Vamos lá, a tecnologia veio para isso. Mas simplificar, deixar mais barato e mais rápido. Mas tudo ao contrário. Tá mais difícil, mais caro. É isso. Sei lá, assim, simplificou muita coisa, obviamente, mas você começa a ter tantas atribuições e tantas coisas para fazer, e as coisas vão ficando complexas, e não é nem... E a complexidade, eu acho que ela nem vem de ser complexo, é que você vai tendo muitas escolhas. A tecnologia vai te dando tantas escolhas, que hoje, quando você vai investir... eu vou começar a perguntar para você. Você quer investir no Brasil, no Japão, na China, no Hong Kong, nos Estados Unidos, no Canadá, no Luxemburgo, na Inglaterra? E aonde que tu quer?
Caramba, daí já começou a ferrar já. Não, você Eu já me perdi inteiro aqui. Que legal! Não sabia. Você vê que eu tô super bem nos investimentos. Ou seja, te deu muito... olha quanta escolha aí agora, né? E assim, é o paradoxo da escolha, né? Quando tu tem muitas escolhas, o que acontece? Tu... não faz nada. Travei. Inclusive, precisa de alguém para te ajudar. Travei. Então, eu acho que conforme as pessoas têm mais dinheiro e conforme elas são mais atribuladas, eu acho que elas vão travando na hora de escolher. E a chuva de informações que a gente tem deixa a gente muito... Tudo bem que um dia, quem sabe, a gente confia num robô, mas aí você vai dizer o seguinte, será que esse robô aí foi bem programado? Será que esse robô está fazendo a escolha correta? Tá me enganando? Sendo atualizado? Será que está sendo atualizado? Tá me enganando? Entendeu? Vida. Então, eu acho que... assim, eu acho que no futuro, mesmo assim, as pessoas vão querer um concierge. E é um dado muito legal. Você aí que está nos assistindo pode pesquisar. Enquanto a Bolsa de Valores estava subindo nos Estados Unidos, o S&P 500 estava subindo nos últimos 5, 6 anos, a gente... Eu vi uma pesquisa que eu achei maravilhosa. Se você olhar o Google Trends e você vê o aumento do número de pesquisas por robô advisor. Enquanto tudo estava bem e a bolsa só subia e os investimentos só melhoravam, as pessoas começaram a pensar, tá tudo só dá certo. Vamos. Eu vou botar um robô advisor para fazer isso. E o número de pesquisas por financial advisor só caía. Os Estados Unidos agora está há 1 ano em crise já. Esse gráfico já voltou, já virou de novo. As buscas por financial advisor foram lá para cima e por robô advisor foram lá para baixo. Porque os robôs advisors erraram. E as pessoas ficaram com medo sobre o que fazer. E voltaram a ir atrás de pessoas. Porque na hora do medo, na hora do pânico, o robô não te ajuda no teu pânico, né? E você toma muitas decisões ruins na hora do pânico. Agora uma pessoa consegue te ajudar, consegue te acalmar, né? Consegue ter empatia contigo, consegue te entender. Então eu acho que vai precisar de pessoas. Talvez as pessoas usem as pessoas sob demanda. Enquanto tá tudo bem, eu não quero falar com ninguém mesmo. Eu quero só usar o robozinho aqui. Mas eu quero ter um botão de alerta aqui, botão do pânico. Deu pânico, aperta o botão, chama alguém. Agora, o robô advisor ou as ferramentas, elas servem para amparar esse cara, esse concierge. Pode ser, exatamente. Então a gente usa ferramenta de inteligência artificial para saber aonde investir, para onde o dinheiro está indo, analisar todos os fluxos de dinheiro. Mas você faz uma análise crítica disso. Mas a gente também. bota um ser humano para criticar em cima. Não é? Eu acho que ainda precisa do ser humano criticando em cima. Aqui a gente também está entrando, que é uma das coisas que a gente vem discutindo muito no podcast, que é o atendimento humanizado sempre, né? Porque a gente está falando dessa transformação eterna, o antes do pandemia, durante pandemia, depois de pandemia, comprar na internet, nunca, jamais, vou até a loja. Durante pandemia, temos que fazer tudo na loja. Agora, eu acho que ele está chegando no meio, que é eu quero comprar digitalmente ou quero investir, mas eu também quero que alguém fale comigo, que alguém me dê conselho. Como é que hoje vocês estão pensando essa coisa do atendimento mais humanizado? Porque você está lidando com não nosso dinheiro, porque a gente não está investindo, mas ou precisamos, mas você está lidando com o dinheiro das pessoas. E é legal saber que tem alguém do outro lado. Exato. A gente acha que é essencial. Assim, a gente é uma empresa de... A gente atende clientes em todo o Brasil, a gente tem 65 mil clientes. A gente fica em Balneário Camboriú, matriz da empresa, que é uma cidade pequena, 150 mil pessoas. Né? A gente nasceu lá e atende o Brasil inteiro de lá. Então, a tecnologia nos ajuda a estar longe, mas muito perto das pessoas. Né? Então, através de todas as ferramentas de comunicação digital, a gente consegue, por ser digital, a gente consegue atender pessoalmente muito mais pessoas do que um gerente de banco conseguia fazer na agência. Porque o gerente de banco na agência, primeiro que a conversa ficava muito mais longa, tinha o cafezinho, e aí como é que tá tua filha? Aí, como é que tá? No digital as pessoas não jogam conversa fora. Não jogam tanta conversa fora, né? É verdade. Então, a gente não tem tempos de deslocamento, etc e tal, então a gente consegue atender muito mais gente sentado na cadeira, com fone de ouvido e falando frente a frente com a tela. A pandemia foi maravilhosa por isso, né? As pessoas aprenderam a usar Zoom, Google
Se educaram. Se educaram a falar por streaming. Isso foi muito legal, entendeu? Então ajudou muito a humanizar essa conversa. Então é digital, é tecnológico, é rápido, é um clique, mas pode ser humanizado se a pessoa preferir. Até porque, quando a gente fala em investimento, tem perfis completamente diferentes, né? Exato. Então, eu tenho certeza que o Rodrigo é muito diferente de mim, que ele compra horrores. Acertei. E eu sou super comedida. Então, assim, você precisa conhecer esse seu cliente. E aí, voltando à história de não jogar a conversa fora, não é necessário jogar a conversa fora para você entender qual é o meu perfil? Ou você acredita no que eu te digo? Não, eu acho que tem conversa, tem que ter entrevista e tem que ter conversa sobre as coisas. Então, a gente anota qualquer coisa que o cliente fale no nosso CRM, para começar a entender o cara pelo que ele fala e pelo que ele faz de atitudes. Porque nem sempre o que tu fala é o que tu pensa, né? Nem sempre o que tu fala é o que tu é. Às vezes você fala que você quer uma coisa porque está sendo legal, ou você quer copiar um amigo, que você acha o amigo interessante, você quer se espelhar nele, e às vezes o que o amigo faz não combina contigo. E na hora de investir, o aspiracional é muito interessante, né? Como é que é isso? A pessoa sabe o que ela quer fazer? Como é que funciona na verdade, normalmente as pessoas chegam querendo uma coisa que elas não deveriam querer, né? E a gente tem que... A gente não pode perder o cliente, porque o cara chega querendo um produto, né? O cara chega querendo um produto e tu diz assim, não, eu vou te vender completamente o contrário, não posso fazer isso, né? Então eu preciso dizer, ok, eu tenho esse produto, vou vender para você, tá aqui. Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui que pode ser melhor para ti, pelo que eu tô falando contigo. Aí você bota do lado e deixa a pessoa escolher. Mesmo que ela escolha o errado, no tempo eu vou tentar fazer ela virar para cá. Então eu vou tentar no tempo fazer ela vir para o lado que ela deveria ter, né? Mas normalmente é isso, a pessoa ela aspira por alguma coisa, ou ela ouve alguém, ou ela tem algum formador de opinião. Tipo o quê? Dá um exemplo pra gente. Assim, as pessoas, quando a bolsa começa a subir, por exemplo, até 2021, as pessoas chegavam para nós e eu quero botar meu dinheiro na bolsa. Ok, acho legal você botar seu dinheiro na bolsa. Vamos conversar, então. Daí conversava com a pessoa e dizia, eu acho que você tem que ter 10% do seu dinheiro na bolsa. Não. A bolsa subiu 100% ano passado, eu quero botar 90%. Olha, você nunca lidou com isso. Esse negócio também cai. Não, meu amigo disse que é para botar, que é tranquilo. É o amigo, é o consultor amigo. Consultor amigo. É o consultor amigo. É duro. E daí a gente começa a conversar com a pessoa e vem cá, e se a bolsa cair 40% no ano que vem? Como é que tu ia se sentir? Eu ia ficar muito mal. E além disso, a minha mulher ia me matar. Né? Sim, ela pode cair 40% ano que vem a bolsa. Não, mas o meu amigo disse que não vai cair. Ela pode cair. Ou seja, a pessoa vem com uma ideia um pouco formada, às vezes, e ela não sabe bem o que ela precisa ou o que ela vai querer, né? Então, ou então eu preciso dobrar esse dinheiro aqui em 2 anos porque eu vou me casar. Eu digo, e se dividir pela metade? Daí não vai ter casamento. É a prova de amor. Então, se tu tem um prazo para ter esse dinheiro de volta, talvez tu não devesse correr de risco com esse dinheiro. Certo. Né? Mas não, esse aqui é o dinheiro para minha aposentadoria e tudo certo, dá tempo para esse dinheiro crescer. Ok, você pode. Ou seja, essas entrevistas, esse entender a pessoa, o objetivo, o plano, o momento de vida, se sobra dinheiro, se não sobra dinheiro, se sobra muito, se sobra pouco, se o emprego dele é a única fonte de renda, se tem outra fonte de renda. E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. A minha mulher vai me matar. Ainda é o homem que é o responsável pelos investimentos? Como é que é a porcentagem aí? A maior parte. É? A gente tem na empresa 65% de homens e 35% de mulheres. Investindo. Okay. E os homens são muito mais agressivos que as mulheres nos investimentos. Sem e, portanto, dúvida. Perdem mais que as mulheres. As mulheres ganham mais dinheiro que eles. Ganham mais dinheiro ou perdem menos? Elas ganham mais porque perdem menos. Né? Ou seja, elas não tomam... Elas são mais responsáveis. Elas não tomam riscos desnecessários.
os homens são mais gamblers, eles jogam mais. Entendeu? Apostam mais, eles são mais apostam seguros, mais. talvez. Não, né? não é nem seguros. Não? Seguros de si, Isso, né? exato, Isso, seguros de si. Seguros de si. Mas eu acho que é uma segurança maluca de si, porque eles fazem bastante besteira, entendeu? E as mulheres são mais disciplinadas também, normalmente. Voltando ao início da nossa conversa, você falou, porque meu primeiro salário seria para comprar o carro. E aí o meu tio falou, não faça besteira, não compre o carro, não compre um apartamento, não dê entrada e tal. Exato. Você é desses que são completamente contra comprar um apartamento, comprar a casa própria? Não sou. Assim, é que o apartamento é uma decisão mais emocional do que racional. Eu comprei o meu primeiro apartamento em 2019. Por quê? Eu passei a minha vida toda investindo todo o meu dinheiro na empresa, para a empresa crescer, guardando e investindo na empresa, guardando e investindo na empresa. E eu fui convencendo a minha esposa de que a gente deveria morar de aluguel, que era muito melhor para nós, porque eu precisava investir muito na empresa, para a empresa crescer, etc e tal. Aí um dia, em 2019, ela me olhou e disse assim, agora chega, né? A empresa já cresceu, você já deu certo, agora eu quero a minha casa. Eu falei, ok, vai ter a sua casa. Aí a gente comprou o nosso apartamento. Mas eu só comprei meu primeiro apartamento em 2019, com 38 anos de idade. Mas é porque tem o outro lado, né? Além da questão emocional, o outro lado que a gente pensa é em relação a ficar pagando um aluguel que lá pelas tantas vai custar o preço do apartamento e você não ter o patrimônio. Então, mas depende muito, né? Por exemplo, em momentos como agora, as pessoas não deveriam comprar um apartamento. Por quê? Quando o juro é muito alto, o custo do financiamento fica muito alto. Então vale mais a pena alugar um apartamento hoje do que pagar um financiamento. Há 3 anos atrás, a minha resposta ia ser ao contrário. Eu ia dizer, o juro está tão baixo que é melhor você comprar um apartamento, porque a parcela, ela está, quem sabe, menor que o aluguel. Hoje, a parcela está bem maior que o aluguel do apartamento. Então, depende muito, o juro influencia demais isso. A taxa Selic influencia demais nisso. Entendeu? Então, depende do momento. Né? Então, depende pessoal, muito do momento. esse podcast está sendo gravado no dia 26 de abril de 2023. Exatamente. Então, esse conselho é para hoje. Para hoje, né? Exatamente. E a gente não sabe para Depressivo. quando. Depressivo. Tá depressivo? Tudo muda, Rodrigo. Não, esse conselho é pra mim. Eu estou nesse momento porque ele falou, tipo, não faça. Fiz. Gente, Tô todo errado. Entendeu que você veio a esse podcast, Todo você errado. ganhou 2 clientes. Não, é isso. Mas isso aqui é uma coisa legal para você, ó. Você tá pagando caro no financiamento do seu imóvel. Óbvio. Lembre-se disso. Quando os juros caírem, existe portabilidade de financiamento. Você tem que portar o seu financiamento para outra instituição, ou você tem que ir na instituição financeira e dizer, ô amiguinho, não vou ficar pagando esse juro aqui, cara, que tá muito alto. É possível. É possível. É possível, só que quase ninguém sabe e quase ninguém pede. E não é muito usual. Mas se você bater num outro banco e disser, eu tenho esse financiamento com essa taxa aqui no meu banco, eu quero um mais barato, eles vão te dar. Ou você pode reclamar com o teu próprio banco. Muitas vezes o banco faz corpo mole para fazer isso. Mas é possível. Mas é possível. E baixa muito. Para vocês terem uma ideia, em 2019, quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu paguei juros de 6% ao ano no financiamento. Hoje está 10 e pouco. 10 e pouco. É isso. Claro, entendeu? Então estava 6. Né? Então é só a economia melhorar um pouco de novo, vai voltar para 6. Não, sem contar que depois dos 45, os financiamentos começam a ficar caros demais, né? Também. Porque você tem pouco tempo. Você é um risco. Ai, gente, agora a gente vai falar que a gente virou risco. A gente virou risco. Que situação. Que situação. Já fiquei refletindo do tio. Agora, tô tentando investir em um imóvel, já não fiz. Agora virei um risco. Então, já que a gente está falando de hoje, não sei se a gente corre riscos em falar sobre isso, mas, por exemplo, anos atrás, ou talvez 2 anos atrás, criptomoedas eram um super negócio. Nossa, que incrível, eu estava na crista da onda. Hoje, abril de 23. Eu tenho uma visão sobre criptomoedas. Para mim é o seguinte, tem uma super assimetria em se comprar criptomoedas. Então, o que acontece? Para mim, daqui a 20 anos, se esse negócio multiplicar por 100 e eu não tiver comprado nada,
eu vou ficar muito depressivo. Daqui a 20 anos, se eu comprar dinheiro demais nisso e virar zero, eu também vou ficar muito depressivo. Então, a minha ideia é sempre o seguinte, invista um pouquinho de dinheiro nisso, alguma coisa que se virar zero, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença na sua vida. E você tem essa assimetria que se multiplicar por 100, daqui a 20 anos você não vai ficar assim, ó. Nossa, como eu fui burro de não ter comprado esse negócio, né? Não fiz nada, né, no Não fiz momento. nada. Agora, para escolher qual cripto você compra, precisa de alguém para daí, de novo, daí pra mim, tem que comprar Bitcoin ou Ethereum daí, que são as que tem mais cara de que vão durar no tempo. Né? As outras puxa, pode ser que alguma tome o lugar do Bitcoin? Pode. A chance me parece um pouco mais remota, mas de novo, estou falando aqui, não é minha especialidade, criptoativos, mas é o que eu faço. Né? Então eu tenho um pedaço do meu dinheiro que se virar zero, tudo bem. Só que eu estou correndo o risco desse negócio multiplicar por 100 em 20 anos. Então eu quero ter algum dinheiro nisso. Né? Então imagina que você bota ali 10 mil reais nesse negócio, pode virar 1 milhão em alguns anos. Pô, cara, se eu perder 10 mil... Tudo bem. Ou se cair pela metade, 10 mil vai virar 5, não vai me machucar, entendeu? 10, 15, 20 O que eu estou entendendo aqui da nossa conversa é que tem muita opção hoje. Né? Assim, não é aquela coisa poupança, tesouro direto, né? Renda fixa, ou enfim, tem um mundo de opções, até pelos países todos que você falou. Quer investir aonde? Isso daí tá fora do radar de muita gente, né? E as pessoas sempre têm que entender que é risco contra retorno. A criptomoeda pode te dar muito? Pode. Tem um puta de um risco. Né? A poupança vai te dar muito pouco? Vai. Não tem risco nenhum. Então, a relação é sempre essa. Então, muitas vezes alguém aparece para nós e as pessoas caem em pirâmides com muita frequência por não entender isso, né? Então, quando alguém diz assim, não, tem um investimento aqui que rende 4% ao mês, 3% ao mês e é garantido. Eu digo, garantido não combina com 3% ao mês. Entendi. Desconfie, porque não, sempre um cobertor curto, né? Então, tapou a orelha, destapou o pé. Tapou o pé, destapou a orelha. Não dá para tapar o pé e a orelha ao mesmo tempo no mundo dos investimentos. Ou você tem segurança, ou você tem rentabilidade. Não existe os dois ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. Na verdade, isso não é tão com 3 variáveis. Você sempre consegue só 2. Risco, retorno e liquidez. Então é o seguinte, você pode ter um risco baixo com bastante retorno. Mas normalmente não tem liquidez. Agora, você não tira, você tira em 10 anos só. Exato. Por exemplo, você comprar um terreno para permutar com uma construtora para ela construir um prédio. Vai levar 6, 7 anos, 8 anos, depende. Pô, vai render bem, o risco é baixo, mas, não tem liquidez nenhuma. Se precisar do dinheiro, tá ferrado. Né? Agora, se você quer um risco baixo, com bastante liquidez, que você pode tirar a qualquer hora, a rentabilidade não vai ser boa. Então você consegue ter essas duas e não tem essa. Tem essas duas, não tem essa. Não, eu quero rentabilidade alta e eu quero liquidez. A segurança vai ser ruim. Por exemplo, bolsa. A rentabilidade, se der certo, é muito boa. A liquidez você vende a qualquer hora. Mas a garantia, o risco, quando a gente fala risco aqui, é a garantia de que o retorno vai ser positivo. Né? Esse é o risco. Garantia de que o retorno é positivo. Então nunca tem os 3, é sempre 2 só. Mas aí, acho que é a dúvida que de verdade eu tenho. Então, eu não sou um cara que investe. E acho que tem um monte de gente que vai ouvir aqui. Tá claro. Tá bem claro. Tá na minha cara que não. Mas qual que seria assim, se alguém estiver ouvindo hoje e falar, olha, tá bom, ouvi o Juliano, estou um pouco depressivo, mas sim, quero mudar e vou investir. Para onde essa pessoa começa, assim, educação mesmo? De novo, mega polêmico que eu vou dizer aqui agora. Sim, metade dos influenciadores de investimentos que vão estar assistindo a gente, metade vão dizer que o que eu estou falando é verdade, metade que não. Eu acho que a pessoa tem que fazer uma previdência privada. Tá? Okay. Por quê? Previdência privada. A previdência privada, ela educa quem não tem educação para investir. Okay. Então o segredo é, que dia cai o salário lá na Tuves?
15. Dia 15. Então você programa uma previdência privada para debitar na tua conta no dia 15. Nem vai ver o dinheiro ali. Nem vai ver só o dinheiro. vai embora. Então o salário já vai ser descontado da previdência e já começa uma vida nova. Isso é muito bom, entendeu? É o que você falou, é o que você está pagando para você Isso no futuro sem a tua decisão. É algo que está ali Exatamente, no dia. é um disciplinador. Isso. Tá? Então, esse é é a minha grande dica. E assim, existem previdências boas e ruins. Então, é por isso que muita gente malha a previdência privada, porque tem previdência boa e tem previdência ruim. Então, tem previdência com taxa de administração muito alta e rentabilidade baixa. Tem previdência com taxa de administração baixa e rentabilidade boa. Né? Você tem que escolher uma boa previdência. Previdência é o veículo. O investimento que vai estar embaixo, aí você vai ter que escolher melhor o investimento. Então tem fundos muito bons de previdência, com taxa de administração baixa, mas o veículo é muito bom porque tem também uma questão de diferimento fiscal. Você paga menos imposto quando você é CLT e você faz uma previdência privada, você tem dinheiro a receber de volta do governo, abate do teu salário tributável. Quando você faz um PGBL, por exemplo. Então, por exemplo, se você é CLT na TUVES, você deveria fazer um PGBL. Uma previdência do tipo PGBL. Agora, estamos nessa de vamos começar a investir agora mês que vem, né? Ou agora, esse mês. Porque o mês já está acabando, né? Então vamos lá, esse mês a gente começa. A gente falou agora há pouco que esse mercado mudou e a gente tem opção demais. Tem opção demais de bancos de investimento. E aí o que eu faço? O que eu preciso saber para eu escolher esse banco, né? A gente já sabe que, por exemplo, o seu trabalha com um público 45+. É isso. Mas como é que eu posso... Na verdade, a gente trabalha geral, mas a gente foca o nosso marketing. Estou falando com o marqueteiro aqui, né? A gente foca o nosso marketing nesse público. Tá. Como é que eu escolho o melhor, né, o melhor lugar, o melhor concierge para me ajudar a investir? Consultor. Porque hoje a gente tem tudo, né? Tem tanto influenciador digital, de finanças pessoais, de todas as linhas, voltados ao empreendedor, voltado à empreendedora, voltado a você que está jovem, você que já é mais velho. É isso. Talvez quando você montou seu blog, isso era quase oceano azul, né? Ali. Oceano azul, tinha tudo. E agora hoje é monte de gente. É incrível. Só tinha o Pai Rico, Pai Pobre. Hoje tem um monte de livros, né, de finanças pessoais. Quer dizer, realmente, assim, a informação está aí. Mesmo assim, tem pessoas como eu e o Rodrigo que não sabem, não tem... Eu acho que é coisa de interesse mesmo. Não tem coragem de mergulhar nisso. Eu não sei, eu odeio abrir minhas planilhas. A questão é muito essa, né? Assim, os produtos meio que quase são uma commodity. Ou seja, é quase tudo igual em todos os lugares. Assim, imagine que é como você entrar em 3 ou 4 supermercados diferentes. Os produtos que estão nas prateleiras do supermercado A e do B é muito parecido, né? Tem pouca diferenciação de produto nas prateleiras. Às vezes um supermercado tem um produtinho um pouquinho para quem tem um pouco mais de dinheiro, mais sofisticado, um pouquinho mais simples, mas o miolo ali, o produto das marcas que estão no miolo, que todo mundo compra, está ali igual em todos os lugares. A questão está muito no que tipo de serviço que a camada em cima você quer. Você quer alguém para falar contigo? Tem um tipo de banco, um tipo de corretor, um tipo de empresa de investimentos. Eu não quero ninguém para falar comigo. Eu quero alguém para falar, eu não quero ninguém para falar comigo. Não, eu quero alguém para falar comigo e tem que ser presencial. É outro tipo de serviço. Não, eu quero alguém para falar comigo, mas pode ser à distância mesmo, sem problema. Então aí começam a mudar os tipos de o layer de serviço, não é o layer de produto que importa. O layer de eu quero me auto-atender porque eu vou assistir o influencer tal que ele fala muito a minha língua. Então você usa a dica do influencer tal e investe numa empresa que não oferece atendimento, mas ela é muito mais barata em relação a taxas. Não, eu quero falar com alguém que vai me entender no tempo e vai fazer um trabalho daquele médico de antigamente, que era o médico da família, que conhecia tudo da minha vida. O super personalizado. O super personalizado. Então, eu vou usar essa empresa porque ela me dá este serviço. Então, a diferenciação ela não está no produto. A diferenciação está na camada de serviço em cima.
Entendeu? Então é muito o que você quer, entendeu? Porque os produtos são todos iguais, a segurança das empresas de verdade, não dos picaretas, dos piramideiros, etc. e tal, né? Das instituições financeiras, a segurança é bem a mesma em todos os lugares, porque a segurança está no produto e não na instituição, né? E tem o Brasil é muito moderno em termos de sistema financeiro. O Brasil é um dos sistemas financeiros mais modernos do mundo. E é muito maluco isso, né? Você pensa, não é possível, né? Por exemplo, uma TED nos Estados Unidos às vezes leva 2 dias. Um wire nos Estados Unidos. 3 dias um wire. Pensa, o quê? Não existe TED nos Estados Unidos? Não. Pix? Não está longe de ter Pix. A gente é bem moderno, né? E é bem seguro o nosso mercado financeiro. Quantos anos vocês não ouvem uma história de um banco que quebrou no Brasil? Cara, nos Estados Unidos quebra todo ano o banco. Outro dia, o Banco das Startups acabou no Vale do Silício. Exatamente. O nosso mercado é super seguro. Porque o nosso governo vamos dizer, o nosso Banco Central aqui é super freio de mão puxado, as liberdades, super duro aqui. Por outro lado, também tem um núcleo de inovação dentro do Banco Central que muito é surpreendente. Forte. Exatamente. É incrível mesmo. Então a gente é um mercado financeiro muito legal no Brasil, tá? O Banco Central, ele nos últimos anos principalmente, ele tem ouvido muito o mercado. Por exemplo, foi uma pressão do nosso mercado dizendo, turma, se vocês mudarem essa regulação aí, vai ter toda uma gama de gente aqui que vai quebrar o monopólio dos bancos, liberem isso daí. E quebrou, né? Total. Entendeu? Então, o Banco Central ouve muito. Não, então, o tempo todo atrás de quebrar monopólio. A discussão sobre descentralização é incrível como o Banco Central está avançado. Né? Pô, o Open Banking agora vai ser incrível esse negócio, né? Porque você vai poder deixar um banco ver o que você tem no outro. E você, de um banco, vai poder gerenciar o dinheiro do cara no outro. Então, explica um pouquinho mais, acho que para quem está ouvindo isso vai ser bem legal. Os dados vão deixar. Os teus dados dentro do banco vão deixar de ser do banco. Os dados passam a ser seus. E você deixa quem você quiser ver esses dados. Então isso vai ser uma mega de uma revolução. Então, por exemplo, no futuro, assim, é uma fase mais distante desse Open Banking, mas, por exemplo, a pessoa pensa, Juliano, eu acho você muito legal, eu gosto da sua maneira de gerir dinheiro, só que eu não confio em dar a custódia do meu dinheiro para você. Mas eu deixo você mexer no meu dinheiro lá no banco A. Então, eu vou poder fazer isso. Então, eu vou poder gerir o teu dinheiro que vai estar custodiado em outro lugar. Então, isso vai multiplicar ainda mais a gama de serviços que vão existir. Falando em futuro, vamos para esse bloco? Vamos. Para a gente entender, porque realmente o Brasil é interessante, é que a gente vê uma quantidade enorme, uma porcentagem da população desbancarizada ainda, muita gente sem educação financeira ainda. Por outro lado, a gente vê uma operação acontecendo de forma muito avançada, né? A gente tem muitos bancos digitais para muitos perfis de pessoas e nichos diferentes. A gente tem muita opção hoje em dia aqui no Brasil em relação a investimento, em relação a realmente segurança do seu dinheiro. Para onde você acha que a gente está caminhando? A gente está caminhando para esse. Eu acho que esse vai ser o que a gente está falando agora. A gente vai caminhar para essa direção do Open Finance e do Open Banking. Esse negócio vai ser bem inovador. Vai criar muitos nichos de serviço. Então, você vai poder pegar toda uma gama de serviços. Um banco nada mais é do que um grande layer de serviços, né? Então, ele tem múltiplos serviços. Então, você tem ali o serviço de custódia do dinheiro, você tem o serviço de poupança, você tem o serviço de crédito, você tem o serviço de consórcio, você tem o serviço de câmbio, você tem o serviço de financiamento, tudo conectado. Então você vai começar a quebrar isso. Então, o meu financiamento está com esse banco aqui, mas minha poupança está com esse aqui, a gestão dos meus investimentos está nesse, o meu seguro está nesse outro banco aqui. Então você vai escolher o melhor serviço, tu não vai ter que comprar o pacote inteiro. Você vai ter especialização de função. Né? E assim, isso é teoria de administração, é que a especialização da função deixa tudo mais bem feito e muito melhor. Então a gente vai ter especializações de função no tempo. Né? Eu acho que isso vai levar alguns anos, assim, uns bons mais 10, 15 anos para isso acontecer, nesse grau de fragmentação de serviço. Mas isso aí vai ser muito bom para o cliente final, porque ele vai poder escolher. Ele vai ter autonomia. Ele vai ter autonomia para poder escolher.
Né? Hoje já tem um pouco dessa autonomia já, né? Hoje tem portabilidade de financiamento, que eu acabei de falar para vocês, já existe, mas ter um banco é complexo no Brasil, é caro, a regulação é dura, né? Então o custo de observação para você ter esses negócios ainda é muito caro. Ele vai ter que diminuir o custo de observação. É muito caro tu manter as rotinas que mantém a tua instituição financeira aberta. Né? Então é muito difícil. Então é muito difícil quebrar esse monopólio dos bancos. Por isso, assim, demora. Você tem que juntar dinheiro, você tem que ganhar grandes aportes de recursos para poder competir. Né? O Nubank, por exemplo, passou tantos anos com prejuízo, ganhando aportes brutais para conseguir entrar, abrir esse mercado, porque o custo de observação é muito caro para te montar esse negócio. Mas vai começar a ter essa fragmentação. E eu acho que esse vai ser o grande negócio. Você entregar cada parte do serviço para quem você quiser. Meio que vai ser um supermercado aberto, assim, como se fosse um shopping center, né? Em vez de ser hoje é meio que um grande magazine, como tinha antigamente. Depois você passou a ter os shopping centers com as lojas especializadas. Então meio que vai ser desse jeito no futuro. E é interessante porque isso tudo reflete no nosso comportamento, né? A gente vê os bancos digitais e tudo que a gente faz, as transações digitais, né? O próprio Pix, a gente não precisa andar mais com dinheiro. Basta andar com o celular na mão, você paga tudo, tá? O cartão de crédito está ali dentro, tá o Pix ali dentro, você não... Só que aí você corre risco de gastar muito mais, porque é indolor, né? É indolor, você não pega nem mais quer o comprovante? Não precisa. Não tá aqui, né? Não tá na mão. E aí, puxa a vida para pessoas como nós, mais uma vez. Agora, é muito interessante esse sumiço do dinheiro papel, né? E o próprio dinheiro digital, o real digital, o que isso pode acarretar? Isso nós vamos ter grandes brigas sobre esse assunto no tempo, né? Porque talvez se tudo der certo, se todo mundo se combinar direitinho, a gente vai conseguir pagar menos impostos no tempo, porque todo mundo vai ser obrigado a pagar impostos. Porque o dinheiro, ele é bacana, mas ele faz com que as pessoas transitem dinheiro sem pagar imposto. Né? Então a gente paga mais impostos porque alguns não pagam impostos. Então no futuro pode ser que todo mundo ganhe mais e a competição vai ficar mais justa entre quem só recebe dinheiro e quem trabalha com mercado financeiro, com o sistema financeiro, eu digo, né? Com o dinheiro eletrônico, vamos dizer. Então isso tem uma grande revolução para acontecer. Agora muita gente vai ficar muito brava porque não vai ter como esconder dinheiro. Tem toda uma mudança de cultura das pessoas de entenderem que, puxa, eu vou pagar o meu imposto, tenho que fazer, eu preciso pagar o meu imposto. Assim, talvez pagando o imposto e entendendo o valor do imposto e o que paga de imposto, as pessoas também comecem a cobrar melhor a devolução desse dinheiro, do imposto que elas paguem. Então vai ter uma mega revolução cultural aí com esse dinheiro virtual. Então é bem bacana esse negócio do dinheiro ser eletrônico. É bom o dinheiro ser eletrônico, porque ele é rastreável também. Então é mais difícil de alguém roubar o teu dinheiro vai para os lugares. Então o real digital, se houver, hoje meio que já é um real digital, né? A maior parte do dinheiro está circulando via eletrônica, né? Mas isso vai diminuir muito, né? E a gente parece que a gente não é um país muito bancarizado, né? Mas a gente para você ter uma ideia, no México, só 25% das pessoas são bancarizadas. É mesmo? É muito maluco. O México é muita grana. 50%? Aqui é 70 e poucos. Eu achei que tivesse menos desbancarizados, mais desbancarizados. Não, a gente é bem bancarizado no Brasil. A pandemia ajudou isso? Eu acho que o advento dos bancos digitais, principalmente. A turma das maquininhas, das moderninhas, dos celainhas e tal, essa turma aí bancarizou muito a turma. E de um jeito simples, né? Porque era aquela coisa, porque eu acho que na pandemia aconteceu isso, que era o banco tradicional, que dificilmente alguém ia lá fazer abertura, porque tinha uma burocracia absurda para eu ter uma conta no banco. O digital trouxe muita gente fácil. Acha que banco não é para eles. Isso. Então, não vou. Eu tenho que ter muito dinheiro. Banco, né? Não é para mim. Tem até vergonha de entrar no banco, entendeu? E hoje você tem. Acho que o digital, literalmente você consegue no seu celular abrir ou na maquininha e você consegue ter um mínimo de transação. A Apple e o Google vão virar banco agora. Você vai ter sua wallet dentro do seu celular. Todo mundo tem um celular.
Você vai ter a sua wallet no seu celular. Na verdade, você vai ter milhares de wallets ali, porque daqui a pouco o WhatsApp está virando wallet também e já tem dinheiro ali dentro, e já vai virar banco também. Pode ver, daqui a pouco está ali na frente já. Então, até essa turma vai competir. É uma tendência em relação às empresas mesmo, que começam a financiar os seus próprios clientes para que eles comprem mais dela mesma, né? É isso aí. Então, a gente viu isso... varejo. Não é recente, no varejo, né? Então, as próprias grandes lojas que já tinham o seu cartão, que financiavam. Esse financial deepening aí vai ter mais ainda. Vai mais longe. Agora, esse é sempre um movimento que vai e volta. Vai e volta. Por quê? O pessoal vai com muita sede ao pote. E daí todo mundo pensa que é banqueiro. Daí o pessoal... Ser banqueiro não é tão fácil assim, né? O juro não é alto porque os caras são malvados. É porque as pessoas não pagam. Né? Então, daí o cara vai, toma um mega de um calote. Assusta todo mundo. Ou quebra, ou quase quebra, assusta todo mundo. Todo mundo fica com receio de virar banco, de fazer o seu próprio banquinho. Daí as pessoas vão, não, aí que o cara errou aqui. Nesse erro nós não vamos mais cometer. Daí começa de novo a turma, todo mundo a fazer esse financial deepening aí. E daqui a pouquinho alguém faz besteira de novo, porque todo mundo pensa que é banqueiro. Daí o cara vai lá e quebra de novo. Daí assusta mais uma turma. Então é um movimento que vai e volta. Vai todo mundo aprendendo. Vai todo mundo aprendendo a fazer isso com mais parcimônia, mais devagar. Porque emprestar dinheiro realmente... não é por nada que quebra tanto banco, não é por nada que poucos bancos duraram. Porque regular essa questão de dar crédito não é tão simples. Porque as pessoas não pagam. Elas pagam, mas muitos não pagam, e os que pagam têm que pagar pelos que não pagam. Né? Esse é todo o problema. Na quantidade de inadimplentes brasileiros. Gente, a gente tem assunto para não parar. É assim, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Essa inadimplência no Brasil é uma epidemia, é uma coisa incrível, exato. Realmente, que aí a gente volta para a educação financeira. O consumo exato. Vem inadimplência, não poupar o dinheiro, exato. Cultura. Esse negócio todo no fim, a gente vem e vai, discute política, discute economia, etc e tal. É tudo educação, né? Exato. Educação, a gente vai ser maior como nação, mais evoluído como nação, quanto mais a gente educar melhor as nossas próximas gerações. Última aposta de abril de 2023. Dólar. O dólar é conhecido como cemitério de economista, tá? Então é o seguinte, a coisa mais difícil de se acertar no mundo é a cotação do dólar. Então encerramos o nosso podcast sem essa resposta que a gente quer. O Juliano, bem-vindo, Silvio. A gente tem que dizer o tempo todo o que a gente acha. O grande problema de dar números é que amanhã uma decisão política pode mudar completamente o que eu penso, né? Por N razões. Uma guerra amanhã, um míssil em Taiwan, sei lá, um bombardeio em algum lugar, muda completamente o que a gente está falando, mas em condições normais de temperatura e pressão, né? Ou seja, se nada muito diferente acontecer, a gente deveria ver um dólar mais barato. Porque o dólar, ele está se desvalorizando em relação ao mundo. Mundialmente ele está desvalorizando. Se a gente não fizer nenhuma grande besteira no Brasil, ele deveria baixar. O real deveria se valorizar em relação ao dólar e a gente deveria ver alguma coisa ali perto do 4,50. Agora, o Brasil nunca perde a chance de perder uma chance, então provavelmente a gente vai perder essa chance. Então aí é muito difícil que esse dólar baixe muito de 5 e tal. Então se a gente tiver um ambiente mais tranquilo aqui no Brasil, a gente meio que está perdendo essa chance, né? Porque quando o governo trocou, o mundo estava muito esperançoso em relação ao novo governo. A visão do mundo em relação ao novo governo é muito melhor do que a do brasileiro em relação ao novo governo. E o mundo está começando a pensar mais como o brasileiro em relação ao nosso governo atual. Porque o pessoal está dizendo, puxa, caramba, eles estão gerando mais confusão do que consertando as coisas. Então, o mundo está começando não, mesma coisa que o outro. Né? Então a gente está perdendo um pouco essa chance. A visão do que a turma lá de fora tá vendo da gente aqui. E a gente depende muito do ingresso de dinheiro para o dólar baixar. Então o dólar sobe e ele desce conforme o dinheiro vem de fora para cá ou vai daqui embora. E o dinheiro estava afim de vir para o Brasil. Ele já está vindo mais devagar.
o que é uma pena, né? Então a gente precisa do dinheiro de fora, investindo aqui. O momento é bom, porque o juro está alto, o diferencial de juro, nosso juro contra o de lá, está bom, por dinheiro entrar no Brasil. O dinheiro poderia estar entrando mais rápido, né? Se a gente não tivesse falando tanto do governo passado, ou brigando tanto com as histórias do passado, ou assim, né? Se a gente tivesse mais fazendo trabalho de casa, eu acho que a gente estaria com o dólar mais baixo já. Mas a gente tem uma chance de esquecer o passado e começar a trabalhar para frente. A gente pode chegar aí num 4,50, quem sabe. Vamos torcer para isso, né? Sem dúvida. Juliano, foi muito bom. Eu acho que a feliz. gente, né, ouviu um monte, aprendeu um monte. Espero que você que nos acompanhou também tenha aprendido muito. Te agradeço, Juliano Custódio, Feliz de estar aqui. CEO da EQI Investimentos. Rodrigo, quer dizer algo mais? Não, eu queria agradecer. Eu acho que eu sempre fecho o podcast falando, né? Eu acho que foi mais uma aula. A gente falou tanto de educação e a gente está 1h e pouquinho aqui falando. E eu acho que eu aprendi bastante. Espero que quem tá ouvindo isso, ou vendo a gente, tenha aprendido, porque foi de verdade uma aula. Obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Eu adoro dividir o conhecimento, trocar ideia com pessoas de mercados diferentes, que a gente não tem muita chance de conversar. Foi bem legal. Ainda ganhou 2 clientes. Olha, se você gostou, compartilha esse papo aí nas redes, espalha para todo mundo que o Tuves Podcast é o máximo, né? Cada episódio a gente traz aqui reflexões sobre as mudanças de comportamento, mudanças de mercado em diversas verticais que impactam diretamente a sua vida. Obrigada mais uma vez e até a próxima.